Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Marcelos e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a época que estamos vivendo, nessa época aí de quarentena, e sonhos e premonições que eu tive sobre isso que estamos vivendo. Eu até fiquei em dúvida se eu devia abrir isso aí para os inscritos do meu canal, me expor, falar um pouco dessa parte minha que é muito pessoal, mas eu decidi falar com vocês sobre isso e contar desses meus sonhos e dessas minhas premonições sobre tudo isso que estamos vivendo hoje em dia nessa crise mundial, até porque tem muita coisa interessante que eu vou falar nesse vídeo aí. Então, bem-vindos aí. Antes de eu falar do assunto, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino, mas clica no sino e configura lá para você receber notificações aí dos meus vídeos, porque senão o YouTube não manda os vídeos para vocês, ainda mais quando eu trato desses assuntos. YouTube não monetiza, não manda os vídeos, e eu quero muito falar desses assuntos para vocês. Se vocês estão curtindo o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino e ativa a parada lá no sino para vocês poderem receber notificações aí. Comentem, divulguem o vídeo para amigos, tá? E eu agradeço bastante a força de vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Para quem está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Para os que já me seguem no canal há um tempo aí, sabe que meu canal é de games, cultura nerd e tecnologia, mas eu também trato de assuntos, quando eu acho necessário, de ciência, política, religião, filosofia. Eu tenho até uma série no meu canal que na página principal do meu canal eu coloquei até um pouco mais em destaque uma playlist de vídeos chamada Vida, Universo e Tudo Mais, que é uma referência ao Guia dos Mochileiros da Galáxia, e que eu trato desses assuntos de ciência, política, filosofia, religião, que se vocês interessam nesses assuntos, dá uma olhada lá. Tem autoajuda também, tem uma opção de coisa legal. Dá uma olhada aí nessa minha playlist, beleza? E devido à situação que estamos vivendo no mundo, eu estou voltando a trazer esses assuntos, tá? Para vocês poderem escutar. Até porque teve um amigo meu, que a galera sabe que é amigo meu aqui, que é o Rio Hunter, que ele mora nos Estados Unidos, e ele sonhou comigo que eu tinha voltado a fazer esses vídeos e que seria legal se eu voltasse a fazer esse tipo de vídeo e tal. Então estou voltando a fazer esse tipo de vídeo, já postei 2 vídeos no canal recentemente sobre esses assuntos, e esse aqui eu vou falar sobre essas minhas premonições, tá? As pessoas que me conhecem mais particularmente sabem que eu sou espírita, conhecido como kardecista desde os meus 13 anos de idade, e sempre vivenciei, tive essa vivência espírita, estudei muito sobre espiritismo, e eu tenho uma particularidade, que é um tipo de mediunidade, que é de sonhar com coisas que acontecem, ter um pouco de clarevidência sobre as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Eu tenho alguns insights sobre algumas coisas. Eu não tenho mediunidade de vidência, psicografia, energização, que as pessoas chamam de incorporação. Eu não tenho nada disso. Audiofonia, se eu não me engano é o nome certo, de mediunidade de escutar. Eu não tenho nada disso. Mas sonhar coisas que acontecem, ou ter insights de coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo, isso eu sempre tive. Eu sempre tive esse tipo de clarevidência. E com o tempo eu aprendi a respeitar os meus sonhos quando eu sonhava que aquilo tinha sido mais do que um sonho. Eu tinha um feeling, eu tinha um sentimento quando acordava que aquilo tinha sido mais do que um sonho, tá? Eu poderia entrar nesse vídeo aqui explicando sobre os sonhos, o que é os sonhos, que é uma amálgama, tá? Da manifestação do seu subconsciente com experiências que você vive fora do corpo, quando você dorme, você sai do corpo, enfim. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto agora, a não ser que vocês queiram que eu trate desse assunto em outros vídeos, eu posso falar mais sobre isso. Ok. E aí, quando eu tinha esse feeling, que aquele sonho tinha sido mais do que um sonho, normalmente acontecia. Então eu aprendi a respeitar esses meus sonhos, né? Porque como espírita, né, o conhecido popularmente como kardecista, nós aprendemos que a gente não deve
achar que tudo é manifestação espiritual, que tudo é uma mensagem, que tudo é o universo falando com você. A gente tem que examinar e ter bom senso com tudo, né? E esperar fontes que confirmem. Então, sempre que eu tive esses sonhos premonitórios, eu nunca fiquei achando que sim, que era realmente uma coisa que iria acontecer, uma premonição, e também nunca fiquei achando que não. Eu, como bom espírita, deixava em aberto para ver o que ia acontecer. E normalmente acontecia. Então eu aprendi com o tempo a respeitar os meus sonhos. Só para vocês entenderem um pouco desse background aí, porque o assunto desse vídeo é sobre isso. Beleza, entendido isso, vou falar dos sonhos que eu tive sobre a situação que estamos vivendo hoje em dia, tá? Em época de coringa, né? Vou chamar de coringa desse problema que está acontecendo no mundo com o coringa, né? Eu não falo o nome para não atrapalhar na plataforma, enfim. Mas o primeiro sonho importante que eu tive, vamos começar a falar disso, e tem muita coisa que tem a ver com a época que a gente está vivendo, vai ser interessante vocês saberem disso, então fiquem até o final do vídeo, é o seguinte. Algumas religiões têm como arquétipos, e algumas filosofias também, você usar o mar como uma representação da vida. Então quando você está vivendo, você está navegando no mar da vida. Se aquele mar, você sonha com o mar agitado, é como se fosse problemas na vida. E se você sonha com um mar tranquilo, calmo, é que a vida estava tranquila, calma. É uma referência, é um arquétipo. Então eu nunca gostei de sonhar que eu estava num mar agitado, com onda alta, nunca curti, porque normalmente acontecia algum problema na minha vida. Enfim, aí eu tive um sonho que me assustou. Eu sonhei que eu estava no 11º andar de um prédio, e esse era um apartamento muito grande e a parede dele era toda de vidro. E era um apartamento de frente ao mar. E quando eu olhei o mar se retraiu como se tivesse vindo uma tsunami. O mar se retrai muito mais do que o normal antes da tsunami chegar. E aí quando eu olhei para o mar, veio uma onda gigantesca. Mas uma onda enorme. Enorme, gigante. E quando ela bateu no prédio que eu estava, a água chegou a atingir o 11º andar, respingou na janela do na parede de vidro do 11º andar que eu estava. E eu fiquei muito assustado com o tamanho daquela onda. E eu olhei para baixo e eu vi pessoas morrendo. Eu vi, sabe, carros, pessoas sendo levados e pessoas morrendo, etc. E eu fiquei muito assustado com esse sonho. Eu sonhei isso tem aí uns 4 meses por aí. E eu hoje reconheço que é essa crise que o mundo está vivendo. E que pessoas estão morrendo por causa desse problema que está acontecendo hoje em dia. Então foi o primeiro sonho que eu tive que me avisou sobre que isso iria acontecer. Eu tive um outro sonho também, que esse me assustou também, porque na minha vida pessoal, normalmente quando eu sonhava que estava tirando um dente ou arrancando um dente, alguma pessoa na minha família falecia, fazia passagem, desencarnava, como nós espíritas falamos, tá? Eu sou espírita conhecido como popularmente conhecido como kardecista, tá? Então a gente chama de desencarne. Então eu sonhava com isso e normalmente alguma pessoa na minha família desencarnava. Então eu também nunca gostei de sonhar que eu estou tirando ou arrancando um dente. E eu tive um sonho há poucos meses também, que eu fui tirar um dente e saiu todo o bloco de dentes da minha boca, como se fosse uma dentadura. Saiu todos os dentes da minha boca, todos. E eu fiquei muito assustado com esse sonho, né? Porque se eu sonho que estou tirando um dente e uma pessoa desencarna na minha família, o que significa eu tirar todos os dentes da minha boca? E eu fiquei muito assustado com isso também, mas sempre procurei ter muita fé em Deus. Eu vou falar disso nesse vídeo também. Eu não vou falar só de coisa negativa. Primeiro eu estou contando os sonhos e avisos que eu tive sobre essa situação que a gente está vivendo hoje em dia. Então por isso cuidem-se muito, cuidem dos seus entes queridos, cuidem das pessoas que vocês amam, tomem muito cuidado, apesar dos maus exemplos do nosso presidente aí,
Hoje, eu não vou falar de política nesse vídeo hoje, mas enfim, vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Espero, né? Se não, vejam mais vídeos aqui no meu canal, que eu vou falar mais desses assuntos aí. E aí foi um sonho que me assustou. Um pouco antes do carnaval, de começar o carnaval, e desse problema estourar no Brasil, eu tive um sonho, também desses diferentes, que veio um espírito, e eu sabia no sonho que era um espírito, e falou pra mim assim: olha, tome muito cuidado, porque as portas do inferno estão abertas. E tome muito cuidado agora nessa época. E eu fiquei examinando isso porque foi um sonho um pouco antes do carnaval. Para quem não sabe, algumas religiões consideram o carnaval como a festa da carne, né? Uma festa mundana que seria a festa da carne, tá? Algumas religiões consideram isso. E vão mais além em algumas religiões. Elas falam que o carnaval é uma comemoração pagã da morte de Jesus. Mas por que o carnaval, a festa da carne, seria uma comemoração pagã da morte de Jesus? Porque até 40 dias depois do carnaval tem a Páscoa. Você tem a Sexta-feira Santa e a Páscoa, que é a morte e o renascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, esses 40 dias antes da Páscoa, que vai do carnaval até a Páscoa, e também você pode notar hoje em dia que os carnavais de hoje em dia estão cada vez mais depreciando a imagem de Jesus no carnaval, estão fazendo realmente uma força para afrontar o cristianismo e os cristãos, e enfim, tá triste a situação. É a comemoração da morte de Jesus, para quem não sabe, tá? Pesquisa, quem gosta de carnaval pesquisa um pouco mais isso. E aí, e é religioso, é cristão e não quer entrar em furada. É uma época que os espíritas falam que a espiritualidade inferior fica muito mais agitada. Por que os espíritas falam isso? Porque tudo é vibração, tudo é sintonia. Você é o que você pensa, o que você acredita. Hoje em dia até a física quântica está indo por esse lado de cientificamente aceitar que você molda a sua própria realidade através do seu pensamento. Isso é importante a gente também ter consciência. Então, numa época onde as pessoas vão para os exageros, a época do carnaval, as drogas, as traições, o sexo desenfreado, os exageros de a bebida desenfreada, o fumo desenfreado, enfim, os exageros, é uma vibração que as pessoas jogam que faz com que a espiritualidade inferior fique mais forte, fique mais agitada nessa época. Então, por isso o simbolismo que eu tive quando eu sonhei, que as portas do inferno estavam abertas, porque estava começando o carnaval, que era para eu tomar cuidado, e algumas religiões que têm alguma noção sobre isso, maior, até falam que você tem que se resguardar durante esses 40 dias, que é chamada a quaresma. A quaresma, os católicos têm quaresma, alguns espiritualistas têm quaresma, o espiritismo não tem quaresma, mas os espiritualistas e a Igreja Católica têm a quaresma. E que essas religiões falam que na quaresma a gente tem que se resguardar, tem que orar, tem que jejuar, tem que procurar fazer o contrário do que as pessoas fazem em relação a esses excessos. Até porque a quaresma seria uma referência, né, respeitosa ao tempo que Jesus passou no deserto, jejuando, orando e se preparando para a sua missão na terra. Então Jesus passou um tempo no deserto. Então seria essa quaresma que as pessoas também deveriam se resguardar nessa época da quaresma. E eu sonhei com essa coisa toda. E o que é interessante que as pessoas não estão percebendo é que mesmo quem não tem a religião, mesmo quem não sabe o que é quaresma, o que significa esses 40 dias antes da Páscoa, está sendo obrigado a fazer uma quaresma por causa da quarentena. Olha que interessante.
Muita gente não percebeu isso, mas eu presto atenção nessas coisas. O mundo inteiro está, principalmente o Brasil, que começou essa quarentena bem depois do carnaval, está sendo obrigado a fazer uma quarentena, a se resguardar, a fazer uma quaresma compulsória na época da quaresma. Eu não acredito que isso seja apenas coincidência. Eu não acredito que isso seja à toa. Eu acredito que existem forças espirituais, divinas, maiores, que estão através disso ensinando uma lição à humanidade, que a gente tem que parar um momento, pisar um pouco no freio e olhar para dentro de si, procurar mais Deus, orar mais. Tem muitas pessoas que estão com medo do que está acontecendo no mundo. E estão orando mais, estão procurando a Deus. Estão repensando suas vidas. Algo que deveriam fazer naturalmente na época da quaresma e que não fazem, porque nem sabem às vezes o que é quaresma, mas que compulsoriamente estão tendo que fazer isso agora, nessa época de quarentena. E eu acho isso interessante, no mínimo, você pensar sobre isso. Como também interessante, foi dito que, por exemplo, a quaresma aqui em São Paulo, que é onde eu moro, iria terminar dia 5, mas eu acredito que a quarentena irá ser prorrogada pelo menos mais uma semana até a Páscoa. Até a Páscoa. O que é muito interessante, né? Que é justamente o tempo da quaresma, esta quarentena. São coisas que eu sonhei, são coisas que eu estou vendo acontecer, são coisas que eu estou refletindo sobre a época que estamos vivendo, tá? Eu quero dizer a todos que não temam, sempre Deus está acima de tudo. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, eu respeito os ateus, eu acho que os ateus têm que ter todo o direito de não ter a sua crença. Se eles não acreditam em nada, eles têm que ser respeitados, assim que como quem tem sua crença tem que ser respeitado também, e eu respeito todas as religiões que são sérias. Eu não me acho dono da verdade, o espiritismo não se acha o dono da verdade, eu sou espírito. Então a gente tem que respeitar. E na minha crença, na minha religiosidade, eu acredito muito em Deus. Eu acredito num Deus onipotente, ele pode tudo, onipresente, ele está presente em todo lugar. Deus está presente aqui, nesse momento, aí aonde você está. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. E Deus é todo bondade e amor. Ele nos ama mais do que você possa imaginar. As pessoas acham que Deus é uma coisa muito distante, mas não é. Se Deus, eu aprendi isso no Espiritismo, se Deus parasse de pensar em você por 1/1000 de segundo, você deixaria de existir. Então Deus, ele constantemente está pensando em você. Você é que não se liga a Deus. Nós é que não nos ligamos. Eu mesmo tenho que procurar me ligar mais, orar mais. E nessa época de quarentena e quaresma, eu tenho procurado orar todos os dias, examinar todas essas coisas, me interiorizar. Então, gente, nessa época de dificuldade, tenham muita fé em Deus. Saiba que Deus nos ama e Deus é Pai. Deus não quer castigar a nós. Deus quer nos ensinar. Os nossos karmas podem ser aliviados, mitigados pela nossa boa conduta, os nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos, nossas boas palavras, nossas boas ações. Você transformar sua vida em algo mais positivo, alivia os seus karmas. Deus quer isso de nós, porque Deus quer que nós aprendamos. Então vamos aprender nessa época difícil que a humanidade está passando. Vamos ter fé em Deus, que está no comando de tudo. Acima de tudo é Deus. Tem uma música que eu gosto da MPB, fala: maior é Deus, pequeno sou eu. Né? É muito legal, eu gosto dessa. É um sambinha, acho que é com a Beth Carvalho, eu gosto muito. Então, tem muita música boa na MPB, você sabendo procurar. Então, meus amigos, tenham muita fé. Principalmente se você é uma pessoa religiosa, saiba que Deus está no comando de tudo. Entregue a Deus a sua vida. Ore todos os dias. Confie que Deus vai esguarnecer a todos nós. E vamos se cuidar, vamos fazer a nossa parte. Vamos se cuidar, vamos trabalhar dentro do possível, porque a gente está numa quarentena.
É claro que o Brasil não pode parar, mas isso pode ficar em assuntos para outros vídeos, que eu vou falar sobre esse equilíbrio de quarentena e trabalho, que está muito polêmico hoje em dia. Eu acho importante eu fazer um vídeo falando sobre isso. Vamos trabalhar na medida do possível, vamos se cuidar o máximo possível. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tenham certeza disso. Na vida, todo cuidado é pouco. Então tomem muito cuidado mesmo, com a vida de vocês, com a saúde de vocês, com seus entes queridos, muita fé em Deus. Sejam felizes. E vamos passar. Saibam que na vida, que nem Chico Xavier falava muito, nessa vida tudo passa. Esse período difícil também vai passar. E nós vamos estar mais fortes, mais ligados a Deus, mais conscientes. Aproveitem essa época de dificuldade para evoluir e para se aproximar de Deus. E não temam, não tenha medo, porque Deus está no comando de tudo. É o meu recado aí. Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal falando sobre o assunto desse coringa, dessa doença do coringa que está... eu falo coringa porque se eu falar os nomes certos pode atrapalhar o vídeo aqui na plataforma. Então vou trazer mais vídeos falando disso, mais vídeos que vocês quiserem. Coloquem nos comentários algum assunto que vocês gostariam que eu falasse. Podem colocar perguntas nos comentários que eu posso responder em vídeo também. Se a pergunta for boa, eu posso até fazer um vídeo só para responder a pergunta da pessoa. Eu quero voltar a fazer lives respondendo perguntas ao vivo. As minhas lives chamadas A Vida, o Universo e tudo mais. Então me sigam nas redes sociais para vocês saberem quando eu estou fazendo live, até para lives falando sobre esses assuntos, ok? Ativa o sino, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com amigos e muito grato pela audiência de vocês. Assistam os vídeos que estão aparecendo aqui, mais vídeos aqui no canal, se inscreva e grato pela força aí. Paz a todos, que a força esteja com vocês. E Deus está com todos nós, com certeza, galera. Valeu!